Agora é hora. Já é. Podcast Cegaiada. Escuro. Tu é cego. Muito bem, podcast Cegaiada pela Vox Vision YouTube. Bata na bolinha, chacoalhe o sininho e deixa aquele like marotito para nós nesta coisa maravilhosa que é um podcast Cegaiada. E ouça Rádio Vox Vision, baixe o aplicativo da Vox Vision ou ouça lá no Radiosnet, procure por Vox Vision Web Rádio, você vai achar a melhor rádio da web, sem dúvida nenhuma. Bruno Branco, produtor, Teco Barbero, jornalista. Hoje ele está lá na famosa caixinha, mas está aqui com nós, sim senhor, como não. Mais uma entrevista de alto garbo e elegância. Bruno Branco, é sua hora. E aí, garoto? É isso aí, meu povo, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando aqui nesse podcast lindo, né, nesse podcast Cegaiada, trazendo aqui convidados sempre de garbo, de elegância. Hoje o nosso convidado, ele é o Luiz Mausch, o nome dele é chique, hein? O Luiz, ele é administrador de empresas, ele realiza atividades no meio aí da inclusão e ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente, vai contar um pouquinho de tudo que ele faz, tudo que ele já produziu aí nos seus anos aí de carreira. Mas antes, Teco Barbero, é contigo, meu filho! Fala, turma do Cegaiada, dessa vez estou aqui na caixinha, mas não deixo de participar desse programa nosso que é maravilhoso, maravilhinho. Então, mesmo não estando presente aí em nossos estúdios, estou aqui, dessa vez aqui, direto da caixinha, mas fazendo aqui minha participação para mais um convidado, como diz nosso querido Mazinho Mazova aí, de muito garbo e elegância, né, o Luiz. E eu vou então deixar aqui algumas perguntinhas, né, vai ser bacana e vocês vão acompanhar. É isso aí, Teco Barbero, é isso aí. E começando aqui, tudo bom, Luiz? Tudo bom, Bruno? Tudo bem? Bom. Um oi virtual pro Teco também. Oi virtual. E eu queria começar, Luiz, perguntando aí, quem é Luiz Mausch? Luiz Mausch. Ai, O nossa, que ele faz da vida? Só isso, cara, só essa pergunta, né? Quem é isso aí? Eu tô tentando descobrir há bastante tempo, né? É mesmo? Como assim, rapaz? Essa, quem não tá, né? Quem não sempre se pergunta quem é, né? Acho que a gente tem que se perguntar, se questionar. Gente, é, e tem mais uma coisa dele, viu? Ele é um apaixonado pela inclusão. Eu vi um trem dele uma vez na internet aí, ele dizendo isso, e eu gostei muito. Falei, um dia eu vou conhecer esse cara. E olha ele onde ele tá. É verdade. Acho que isso é uma coisa, com certeza, que eu sou, né? Dentro dessa trajetória, assim, né? E de bastante tempo focando, né? E atuando nessa área, assim. Então, se a gente não for apaixonado, né, cara, aí fica mais difícil, né? Eu acho que a paixão nessa hora é tudo, né? Quando a gente gosta do que a gente tá fazendo, é aquilo que eu sempre falo, quando a gente gosta de trabalhar, quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, as coisas fluem, né? Exato. As coisas ficam mais fáceis, então acho que isso é bom, gente. A gente, né, consegue botar tempo, energia, para que as coisas possam acontecer. Acho que isso é muito importante. Bacana. E agora conta um pouquinho aí da sua história, que a galera tá querendo Vou contar, ouvir. cara, legal isso, porque a gente vai fazendo uma retrospectiva. Vou contar um pouco da minha história nessa área mesmo, né, da acessibilidade, da inclusão, porque, claro, a vida não é só isso, mas essa é uma das faces, né, desse processo também. Eu trabalho nessa área já vai fazer 20 anos, e entrei muito a convite da minha irmã, que também atua nessa área, a Carla Mausch. Olha só. Mas entrei meio assim, cara, entrei aos poucos, assim, né, era uma ideia que
Eu não imaginava que ia tomar essa proporção, né? Então, mas como eu digo, aos poucos a gente vai se encantando por esse tema. Acho que várias pessoas que acabam atuando também nessa área de inclusão, acessibilidade, né, vão criando uma empatia, vão se encantando pelo tema e aí vão botando muito tempo, energia, né? E aí nessa trajetória, primeiramente eu trabalhei numa ONG que era muito bacana, chamada Instituto Paradigma, em que eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar com várias pessoas muito importantes, incríveis para o movimento de inclusão das pessoas com deficiência. Então foi uma grande escola. E logo em seguida eu fundei, junto com um grupo de pessoas, a Mais Diferenças, que é uma ONG que atua muito na área de educação e cultura inclusiva, né? Dentro da Mais Diferenças, durante muitos anos até hoje, minha organização segue nessa linha. A gente apoia muito a construção de políticas públicas, né, na área de educação. Então, tu imagina, Bruno, que a gente fazia propostas de educação inclusiva há 20 anos atrás. Caramba, então, que legal. E não, que era isso, que né? Antigamente a inclusão, a educação inclusiva, eu que meio que passei por essa fase, né, na época de cego ali, nessa fase era muito difícil. Professores não aceitavam, né? Tanto que eu migrei aí, hoje eu estou fazendo faculdade de pedagogia, até para poder seguir aí nessa linha, que eu acho que tem muitas pessoas que ainda precisam ser ajudadas. Né? Eu trabalho na prefeitura aqui da cidade, então com certeza, é importante. E a experiência na educação, Bruno, foi em escola especial, ou inclusiva, ou nos dois? Na verdade, foi em escola. Eu tive a oportunidade de escola numa escola Braille, que foi aqui em Jundiaí, né? Que é próximo daqui de onde eu moro. Também em São Paulo, no Instituto Lara Amara, que eu fiz a reabilitação, fiz aulas de orientação e mobilidade e trabalhei na escola regular. E logo quando eu estava mais ou menos ali próximo da quinta série, sexta série, surgiu aquelas salas especiais dentro de algumas escolas, que foi aquilo que para mim assim foi muito bom, porque funcionou bacana. Começou a funcionar melhor, né? Que aí eu tinha mais apoio. Cara, a gente durante muito tempo, e a Mais Diferenças tem esse foco, a gente ajudar a construir uma educação mais inclusiva, né? Pensando nessa perspectiva mesmo da escola regular, de que é importante para todos, né? É importante para toda a sociedade, tanto as pessoas que não têm deficiência, né? Eu não tenho nenhum tipo de deficiência. Sim. Cara, é muito importante. Eu só pude ter a oportunidade de conviver mais próximo quando eu vim trabalhar nessa área, porque na escola eu não tinha colegas que tinham um tipo de deficiência, né? Como todas as pessoas da minha geração. Então, caramba, cara! Sem dúvida, isso foi uma coisa que faltou, né, também na minha formação. E eu sempre digo que o processo de inclusão, ele pode ser uma grande oportunidade para todas as pessoas, né? Para as pessoas com deficiência, para as pessoas sem deficiência, né? Então isso é sempre muito importante. Agora, claro, não é simples, não é fácil, é um processo que a gente precisa avançar, né? E cuidar muito bem disso, mesmo como tu fazendo pedagogia, tu sabe da importância que a gente tem da formação dos professores, entender, né, também toda essa comunidade escolar, também como que para garantir um processo de inclusão com qualidade. Inclusive, né, isso me motivou a começar a pensar em começar a fazer palestras motivacionais, sabe? Em escola. Sim, de sensibilização, né? Contar um pouco a tua história. Eu acho que isso ajuda muito tanto os professores, os gestores, não só de escola, mas de empresas também, né? De locais que não são acessíveis. Então, eu tô pensando aí, estamos estudando aí para ver como que será aí. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, como que você teve essa vontade assim, de entrar? Porque você não começou aí, né? Não comecei aí, mas eu sempre fui uma pessoa bastante empreendedora, sempre gostei disso, de questões sociais, também de impacto social. Então, mesmo nos meus primeiros trabalhos bem jovem, eu trabalhava com comunidades, fortalecendo alguns projetos de formação de jovens nas escolas, né? Então, eu sempre tive um pouco esse viés, assim, e sempre gostei muito dessa questão mesmo de empreender, de criar possibilidades, procurando novas mensagens, outras coisas. Então, sempre foi muito nessa linha. E aí, a parte da acessibilidade da inclusão veio muito nessa experiência em que um convite da minha irmã, que já trabalhava e atuava nessa área, fui mais dar um apoio, assim, temporário, mas de repente eu
como falei, eu me apaixonei e sigo nessa aí há 20 anos. Caramba. E aí depois, assim, eu acho que foi bacana porque a trajetória que eu pude também construir, apoiar, eu acho que contribuiu de uma certa forma para os processos que a gente está vivendo hoje, de acessibilidade, de inclusão, e sempre a gente teve a oportunidade de poder inventar muita coisa, criar num campo que ainda está sendo construído, né? Então acho que sempre isso também é uma coisa importante, né? Um campo novo. As possibilidades todas que a gente tem em relação às questões de acessibilidade, a poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, poder garantir melhor acesso, né? Eu sempre digo, Bruno, a gente vive hoje na sociedade já quase pós-informação, né, do AI e tudo isso, e a gente ainda tem um grupo muito grande de pessoas, né, que sejam pessoas cegas ou com outros tipos de deficiência, e não pode ter acesso a todo o conteúdo, toda a informação, né? Então, isso é uma coisa que me encanta, que eu acho que é importante, o que a gente hoje mesmo tem feito na área da cultura, né, junto com essa parte mais de tecnologia, na Catálise, no Biplay, e dar acesso, né? E essas empresas são suas também? A Biplay, a Catálise, como que foi esse processo? Eu tenho, assim, então, eu comecei lá atrás, fui um dos fundadores da Mais Diferença, fiquei, né, na parte da coordenação da organização durante muitos anos. Depois de uns anos, há uns 7 anos atrás, eu fundei a Catálise, que é uma empresa mais focada em tecnologias. Que bacana. E aí, dentro da Catálise, a gente teve alguns projetos bacanas, interessantes. Quando a gente começou isso, a gente fez as primeiras sessões de cinema acessíveis e inclusivas no Brasil. Isso foi em 2014. Nossa, vocês que foram os pioneiros a pensar nessa possibilidade. Exatamente. Quando ninguém se falava muito nisso, vocês foram lá. Nós fizemos. Olha que interessante. Porque antigamente, realmente, eu não ouvia falar em audiodescrição mesmo. Não. A primeira peça de teatro, acho que com audiodescrição que eu estava junto foi em 2006, 2007, então há bastante tempo. E aí a gente fez a estação do cinema, que a gente trouxe para o Brasil um aplicativo chamado WhatCine, então era uma parceria que a gente tinha. Nossa, foi vocês, inclusive eu até tenho eu nunca usei ele no cinema, mas eu tenho esse aplicativo, olha que interessante. E a gente fez, né, essa implementação aqui nos cinemas, foi importante, porque eu acho que a partir disso, toda essa discussão e a regulamentação da Anatel, da Ancine, ela passou um pouco por esse movimento que a gente também fez, e aí a gente pôde acompanhar muito eu pude acompanhar muito esse processo também da implementação da acessibilidade nos cinemas, que hoje é uma realidade. Então, olhando para as tecnologias, olhando para os modelos, buscando, apoiando também nessas discussões, conversando com toda essa cadeia. Então, inicialmente a Catálise a gente focou muito nessa área do cinema e aos poucos nós fomos também abraçando outras áreas de cultura, de evento. Então, o nosso foco principal é a gente prover tecnologias e soluções e serviços para apoiar as empresas, as organizações nos seus processos de inclusão. Né? Caramba, então, que bacana. E como surgiu a Biplay? A Biplay, cara, ela surgiu, assim... A primeira experiência que a gente fez com algo parecido foi na abertura dos Jogos Paralímpicos aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro. A gente fez uma experiência que foi a transmissão dos Jogos. A Sport TV colocou um sinal dentro de um cinema no Rio de Janeiro, da sala de cinema, e a gente fez a audiodescrição por meio de uma tecnologia que transmitia nesse conceito, nessa ideia de segunda tela, que é uma coisa que um conceito interessante, assim, que é entender que a gente pode ter o celular e o computador integrados, né? Hoje isso está mais comum também, mas naquela época ainda não era tanto. Só que tinha um delay muito grande, né? A gente tinha que ter um desafio muito grande nesse sentido, mas fizemos, assim, funcionou também. E quando vocês descreviam alguma coisa, o lance já tinha passado e vocês estavam descrevendo. E o futebol é um desafio muito grande, tudo muito rápido, né? Exatamente. E aí, a partir disso, quando veio a pandemia, porque a gente já vinha trabalhando, trazendo novas tecnologias que pudessem substituir os radinhos para transmissões e outras coisas, quando surgiu a pandemia, a gente já tinha essa ideia, esse projeto, foi quando a gente teve a oportunidade e tempo de desenvolver. E foi muito bacana, porque logo no início, no dia 1º de abril, no dia 2 de abril, no início da pandemia, a gente já tinha a primeira versão beta do Biplay e a gente usou em 2 eventos, um evento com a Claro, interno, transmitindo audiodescrição, legenda e libras,
e num evento com a Escola de Gente também, que é uma ONG, né, que atua muito nessa área, e é uma parceira nossa também. A gente fez como se fosse até uns primeiros testes, assim. E, cara, super funcionou, e com isso a gente foi avançando em termos de desenvolvimento, melhorando a plataforma, e hoje a gente tem um produto muito bom, assim, que nesses últimos 3 anos, a gente teve mais de 25 mil horas de transmissão de conteúdo, a gente fez muita coisa, né? E tu pôde experimentar, né, nessa ocasião também, então é um processo, né, que a gente sempre tenta inovar, buscar, trazer outras tecnologias, né? Ah, sim, então, e é muito bom, porque para quem não sabe, gente, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Luiz. Eu fui numa peça de teatro, no musical, aqui em São Paulo, né? Foi lá que eu conheci o trabalho do Luiz, o trabalho da galera aí, e gostei muito, porque a audiodescrição deles, ele coloca lá um QR Code, né, você aponta a câmera do celular, você entra num link que eles disponibilizam, e a transmissão ela é feita por esse link, como se você estivesse entrando num link aí para você assistir numa plataforma, para você assistir uma transmissão qualquer. Só que lá dentro dessa transmissão, o diferencial é que você pode ouvir a audiodescrição através daquela transmissão. Então você tá ali no teatro e você consegue ter acesso com o seu próprio celular. É isso que eu ia falar, uma curiosidade que eu ia tirar. Você usa o próprio celular pra ouvir? Isso. Tá. Aí, porque você citou o negócio do radinho, eu ia perguntar pro seu o seguinte, aqueles radinhos lá que tem aqueles foninhos que se engata no radinho, é a empresa de vocês também que fazem a fabricação deles, não tem nada a ver? Não. Tá. Não, a gente não. A gente, na realidade, tem essa tecnologia, plataforma que pode substituir os radinhos. Legal. Os radinhos que parava. O radinho é meio, né? Tudo bem, é uma boa intenção, tudo, mas não é um negócio muito, né? É estranho aquilo. Eu acho que a ideia é sempre poder evoluir, né? Assim, achar formas de fazer melhor o que já existe. O que já existe e melhorar o que já existe. Da humanidade, né? Exatamente. Então a gente tem tentado fazer muito nisso. E também criar uma cultura. O celular, hoje, todo mundo tem um celular, né? Exatamente. Então, claro, tem variações, cada um tem modelos diferentes, escolhas diferentes, possibilidades diferentes. Mas a plataforma é a mesma. A plataforma é a mesma e ela funciona... Legal, então quer dizer que essa ideia de vocês substitui aqueles negocinhos lá, aqueles negocinho meio esquisito. E ela, Cego, porque assim, o Luiz, ele é um cara que ele não gosta muito de... Porque muitos sites precisa preencher coisa e ele não... Ixi, mano. Eu adoro aqueles negócios que você fala assim, entrar com o Google, pronto. Isso, então, que beleza, tão bom. Essa plataforma dele, você não precisa escrever nada, ele manda pra você o link, isso é bom demais. Você entra no link e tá escrito assim, iniciar transmissão. Você só dá clica lá e muito pronto. Bom. A gente não pede, né, a identificação, até para facilitar, porque a ideia, eu acho que tem que ser muito simples. Eu acho que isso que é bacana do Biplay, a gente conseguiu chegar num modelo que é muito simples, né, primar por essa simplicidade, pela usabilidade, pela facilidade das pessoas cegas que usam leitor de tela acessar, para outras que ainda não conhecem a ferramenta, que seja intuitivo, né. Então isso sempre é um foco. Porque tem muita gente que tem curiosidade de conhecer a audiodescrição, né. E eu acho que a ideia também é essa, sabe, Bruno? A gente poder popularizar o acesso à audiodescrição. Ela é fundamental para as pessoas cegas, mas elas podem apoiar outros grupos ou elas podem ser uma outra experiência também, né? Porque isso é muito legal. Um espetáculo também que tem alguém te trazendo outras informações. A gente sempre gosta de convidar as pessoas a experimentar, né? Caramba, que legal. Agora, o nosso amigo Teco Barbero, ele vai fazer uma pergunta para você aí. Opa, vamos lá. Cadê tu, Teco Barbero? Cadê tu, meu irmão? Cadê tu? Eita, Teco Barbero. Demorou tanto para soltar o Teco que o Teco foi embora da caixinha. Te falar, viu? Fugiu. Eu queria saber, a minha primeira pergunta, você que é um especialista aí na área de mercado, né? É um empresário, também especialista na área da tecnologia. Como que você compreende o mercado da audiodescrição nesse momento? A gente sabe que existe uma legislação que obriga aí os filmes a terem audiodescrição, os cinemas a trabalharem com isso,
mas é tudo muito complicado, ainda o custo é muito alto. E, enfim, como que você vê essa situação? Boa pergunta do Teco. O Teco é o cara. Olha, como eu vejo isso, cara, eu acho que é uma possibilidade hoje, primeiro, de trabalho nova, que surge também para as pessoas, né, para as pessoas se qualificarem, para as pessoas poderem trabalhar, fazer. É um mercado que, como todo novo, e a gente precisa também sensibilizar as pessoas da importância do uso da audiodescrição, uma ferramenta de inclusão, né? É importante também, muitas vezes as pessoas até não conhecem, gostariam de ter algo parecido, mas ainda nem sabem, né, o que é, como é. Mas eu vejo com bastante possibilidade, com bastante futuro, porque é fundamental a gente ter essa democratização do acesso aos conteúdos, à informação, à programação cultural, né? E se a gente for pensar, o Brasil, ele tem uma legislação muito avançada, né, até considerada uma das mais avançadas em termos de inclusão e de acessibilidade, e a gente precisa ter também os órgãos reguladores, os órgãos fiscalizadores nesse processo, né, nesse apoio também. E tem uma maior pressão mesmo da comunidade de pessoas com deficiência, que são os beneficiários diretos, né, ou os principais, mas que todo mundo pode se beneficiar com isso, né, um grupo muito maior, da gente também poder levar essa bandeira, né. Então, de uma certa forma, também tem alguns desafios, né, que se apresentam. Então, hoje mesmo a gente sempre fala, é muito importante a gente ter qualidade, né? Talvez a gente está vivendo um momento inicial que é ampliar o acesso, porque até então não tinha. Então, primeira fase a gente tem que ter mais, né? Depois da segunda fase, a gente também consegue avaliar e entender o que é melhor, o que não é melhor. É muito difícil para uma pessoa cega que, às vezes, teve uma experiência com a audição ou duas experiências com a audição, e analisar aquilo e ter essa avaliação mais técnica e criteriosa, porque ela ainda falta experiência. Mas na medida em que a gente amplia a oferta, as pessoas também conseguem distinguir o que é bom, o que não é bom, o que pode melhorar, né? E eu acho que isso, quem trabalha nessa área, a gente está sempre muito atento, né? Pelo menos eu estou sempre muito atento de ouvir as pessoas, de entender, para que a gente também vá criando uma forma, né? Porque é muito novo. Das primeiras vezes que a gente fez, por exemplo, audiodescrição para vídeos, para curtas-metragens, foi um projeto que a gente não tinha quase nem locutor audiodescritor. Eu chamei uma pessoa que era da área de dublagem, uma pessoa muito boa de dublagem, de diretor de dublagem, e fizemos os roteiros, e ele fez essa locução, por exemplo, né? Porque ainda não tinha muito difundido, praticamente não tinha difundido o profissional. Não tinha curso, nada, né? Tinha nada. Começo não tinha nada. Então, começo sempre é assim também, né? O começo é assim, então tem ainda muito o que fazer, evoluir, mas e o que a gente percebe é que os principais centros, né, mesmo da região, às vezes tem maior número de profissionais, tem maior número de pessoas com deficiência também consultores, que é uma parte muito importante da audiodescrição, e mesmo de libras e de legenda, né, porque a gente trabalha com audiodescrição, mas também com libras, com legenda, com tradução e interpretação de idiomas. Então, são áreas do conhecimento também que demandam estudo, demandam desenvolvimento dos profissionais, né? E, ao mesmo tempo, ele até falando da questão de sistema, de custos, tudo isso, na medida em que a gente também tem mais pessoas atuando, tem uma maior demanda, esses custos e essas possibilidades elas vão baixando e reduzindo, né? E a turma vai descobrindo que deficiência também é um mercado, né, para explorar, né? Exato. Porque as pessoas ligam muito que é a história, ou cego, ou sei lá, o deficiente em geral. Ai, meu Deus, tudo tem que ser de graça, então talvez até por isso que o mercado não seja tão interessante no negócio. Pago, né? Eu acho que e isso também vai fazer parte do processo, assim, eu sempre digo, nunca tinha uma oferta, né? Então agora a gente precisa também apoiar e trazer as pessoas. Então, sempre que possível, por exemplo, nos eventos culturais que a gente faz, nos teatros, musicais, programação, a gente de alguns ingressos para que a gente possa convidar algumas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que a gente também está ofertando um conteúdo acessível, as pessoas com deficiência com o tempo também vão poder pagar para assistir os. E afinal é meia, paga meia, né? É isso, e dentro de políticas também que visem isso, porque a gente tem que ser um conjunto de ações, né? Então é importante, fundamental, garantir a inclusão econômica,
Né? A gente só tá porque aqui aquela falando história, tudo isso. você vai dar tudo de graça, mas não tem emprego, tem que ter emprego. O cego tem que pagar. Não tem oportunidade. Seja, por exemplo, assim, passagem de ônibus. O cego devia pagar metade. Não pagar nada, mas tem que ter emprego, né? Sem empregabilidade para a pessoa deficiente, vai fazer como? Daí vem então aquela é um história assim processo. também que vai falar, mas poucos têm qualificação, não sei o quê. Mas nas pessoas ditas normais também, pode ser até que esteja mais qualificação, mas também tem gente sem qualificação. E tem emprego, né? Que a gente tem problemas 10 vezes mais estruturais ainda no nosso país bastante. que não é fácil, né, nesse sentido. Mas as pessoas com deficiência, eu sempre digo, elas têm algumas barreiras a mais do que uma outra pessoa, né? Se a gente pegar igualdade de condições, digamos, econômicas, social e tal, uma pessoa com deficiência tem algumas barreiras que a gente precisa tirar essas barreiras, a gente precisa dar a garantia, dar a oportunidade. E tem a própria barreira que ele mesmo cria, viu? Também tem isso também. Também tem muito. Principalmente no termo de deslocação, de sair pra lá pra cá, no caso do cego, né? Ai, tenho medo disso. Mas tem um monte de cego que não sai de casa, assim, sozinho, né? Ainda existe muito isso. E às vezes, bom, ok, ele pode também sair, mas às vezes é difícil também, dependendo do lugar, do contexto, é muito complexo, porque a gente ainda não tem todas as condições, né? Tem que se virar, não pode ter medo. Tem que se virar, exatamente. Se tiver medo, você não sai. E eu acho que é isso que eu, sabe assim, Marcelo, que eu acho que a gente tem que mudar, é que não é só a pessoa com deficiência que tem que se virar, né? A sociedade precisa, cara, começar a estar muito mais preparada e pronta para receber em melhores condições as pessoas com deficiência, seja ela qual for. E as pessoas como todo, né? Mas assim, falando desse grupo especificamente. E esse é um grande desafio, né, gente? Então, quando a gente fala desse processo de acessibilidade, de inclusão e tal, eu acho que esse é o grande desafio. É como que a gente consegue ter, enquanto sociedade, diversas ações focadas em diferentes segmentos que garantam essas oportunidades, essas possibilidades. Né? Porque todas as pessoas têm potencial de crescer, de aprender, de fazer independente da condição que ela tenha. Né? O potencial está aí. Para isso precisa de oportunidade, né? Oportunidade de condição isso. E não eliminar a barreira, fica muito difícil, né? Porque o peso recai muito aí para a pessoa. E eu sempre digo isso, gente, a gente precisa compartilhar isso com a sociedade, né? É uma questão que é de todos nós, não é só do universo e do grupo de pessoas com deficiência ou com alguma limitação funcional. Então, acho que esse oportunidade, ninguém consegue nada, não tem jeito, né? Não tem jeito. Exatamente. E aí, o Bruno ainda te contando dessas histórias, né, cara, porque eu te disse que meia hora iam ser poucas, eu também tenho outra iniciativa que é muito bacana, que eu gosto muito, que é um aplicativo para museus e exposições que chama Musea. Nossa, que legal, rapaz. E ali a gente tem, a proposta é que seja uma plataforma que tenha conteúdos de arte, de exposições. Mas ele já existe? Existe já há 4 anos, 5 anos. A gente deve ter umas 30 e poucas exposições com conteúdo disponível, gratuito. A gente deve ter, cara, mais de 600 obras de arte com audiodescrição ou conteúdo. Legal, rapaz. Então a ideia disso é assim, uma exposição que vai abrir, ela faz a audiodescrição, a legenda, a Libras, produz esse conteúdo e a gente disponibiliza no aplicativo. Aí pelo aplicativo, aí dá pra gente saber, tipo, é naquela sala de exposição que vai ter isso. Exatamente, ó. Eu vou te mandar uma agora aí no teu WhatsApp, que é uma exposição que está em cartaz, que a gente está fazendo, que é do Vingadores. Tu gosta de Marvel e Vingadores? Que legal, rapaz. Então essa aí uma hora tu pode ir lá, a gente combina, tu vai lá conhecer também. Opa, com certeza. Então também tem essa outra iniciativa que é bacana, que é sempre um pouco, meu foco é muito nesse, assim, né, de ter tecnologias, ter conteúdo disponível também para as pessoas com deficiência e para outros tipos, porque cada vez mais eu sempre digo, acesso ao conteúdo e à informação, a gente pode ter diferentes possibilidades e escolhas. Sim, basta a gente querer, né? Exato, cara. Não precisa ser só uma coisa, só um jeito. Acho que a gente tem que criar as possibilidades. Porque se você ficar parado, nada acontece, né? Exatamente. E se a gente não se juntar, todo mundo também não acontece. Se juntar, porque infelizmente o deficiente é muito assim, né? Muito, eu sei fazer. Principalmente o cego. Eu sempre falo isso aqui. O cego é muito desunido, muito. O mais unido das deficiências eu acho que são os surdos. Surdos são unidos.
Interessante. Nossa, os surdos são unidos mesmo. Mas mas as pessoas surdas também me dizem isso, que eles também não. Ah, não, mas eu já convivi. Eu fiz um curso com 3 surdos, eles são muito, assim... Tem a nossa instituição de surdos aqui da cidade, é muito boa. E a de cego, vou te falar, né? Então... A de não cego sei. virou É uma Copérnico. impressão que eu tenho, né? De repente. Eu não sou surdo para avaliar tão bem quanto eles, né? Mas... Teco vai fazer mais eu um. vejo, Teco vai fazer é isso mais aí. um. Boa, vamos ver Vai o lá, Teco. Teco. Vai, Teco, cadê você, meu filho? Queria perguntar também sobre tecnologia, né? Você é um conhecedor da área que é. Se você entende que em algum momento a tecnologia vai substituir o ser humano, né? Para, por exemplo, fazer a audiodescrição. A gente já vê aí vozes artificiais fazendo, né? Tem alguns meios de entretenimento que usam isso. Como que você enxerga isso? Acho que usam como maneira de reduzir custos, mas a gente tem ainda algumas diferenças de qualidade, né? Como é que você entende essa questão? O Teco já vi, né? E as suas perguntas. Olha, como eu vejo isso, assim, eu acho que há muito tempo, há muitos anos já, eu acho que isso é o que vai acontecer de uma certa forma. Eu acho que a gente caminha para isso. Agora, eu sempre acho muito difícil a palavra substituir, né? Eu não gosto dessa palavra de substituir. Eu acho que a gente pode começar a trabalhar e pensar nela numa forma de que é complementar, né? Como que complementa, ou como a gente usa da tecnologia, da ferramenta, para que a gente ainda tenha um espaço, para que a gente ainda tenha um lugar. Eu acho que agregar, né? Vamos agregar a tecnologia, bonita. O grande desafio da inteligência artificial, eu acho que é um pouco esse, né? E eu acho que o nosso grande espanto é quanto ela vai nos substituir. Então, a minha visão é muito essa, assim, é quanto que ela pode complementar. E se um dia vai substituir ou não, bom, pode ser que substitua, mas ainda eu acredito muito nesse toque humano, nessa coisa que a gente tem, né? Porque o que eu acho que é um grande problema é como que a gente vai seguir ensinando para as pessoas que as coisas que os humanos e as pessoas fazem são melhores, né? E por si, então, são mais valorizadas. Então, às vezes a tecnologia, ela tem um pouco esse lugar de encantamento, né? Meio mágico, meio encantamento. Porque ela é assim mesmo, mas ela também tem um lado que é importante a gente olhar e cuidar e saber muito bem como trabalhar. E está na mão das pessoas essa decisão, né? Mas pensando em termos técnicos e de possibilidade técnica, eu acho que é possível. E o grande desafio tem a ver muito, acho, com uma relação também de custo, né? Quanto custa usar a inteligência artificial? Né? E isso ainda é muito caro, na medida que isso se aumenta, se expande, possibilita e reduz drasticamente um custo que a gente não vai poder competir, aí é onde mora o perigo, né? Eu acho que é muito nesse sentido. E para encerrar a minha participação aqui, eu quero convidar o Luiz para deixar aquela mensagem super bacana, né, para o final do nosso podcast. É isso, Bruno e Mazinho, vocês também fazem aí a participação de vocês para mais um podcast Segaiada. Também deixo aqui a minha participação, foi muito bacana estar com vocês, mais uma vez, ainda que de longe, né, mas mantendo aí a minha participação nessa coisa incrível que é o nosso Segaiada. Até a próxima, Luiz, muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau! Esse é o Teco. Aí, Tecão. Participando da caixinha, mas aqui com nós. Então vamos lá. Deixa a tua mensagem aí pra gente. Olha, cara, pois é, eu acho que primeiro você tem que seguir aí com o projeto de fazer podcast e trazer informação para todo mundo, né? Eu acho que isso é muito importante, primeiro de tudo. E outra coisa, eu acho que é se unir, né? Se vocês mesmos agora comentaram no final, dizendo, pô, a comunidade cega, né? Não... Acho que é importante a gente se unir, apoiar as iniciativas, criticar e fazer as coisas desenvolver e crescer, né?
E assim, e acima de tudo, as pessoas têm que participar, né? As pessoas com deficiência têm que participar, têm que brigar pelos seus direitos, têm que levar o lema, que é muito importante para vocês, que é nada sem nós sobre nós, né? Nada sobre nós sem nós. Então, acho que isso é muito importante, assim, a gente garantir esse protagonismo, essa participação e brigar pelos direitos. Olha, se não tem um site acessível, se não tem uma audiodescrição, bom, gente, nós não podemos mais aceitar isso, né? Então, acho que essa é a mensagem, essa é a ideia. Tem que construir uma demanda aí a ser ganhada, porque 1, 2, 3 não adianta. Né? E o cego tem um probleminha assim, sei lá qual que é, acho que é um psicológico, não sei. Porque, por exemplo, assim, o cego, um exemplo, né? Os cegos ali não gostam do Mazinho. Fala, então aquele negócio do Mazinho lá não vou mandar pra ninguém. Não vou compartilhar, não vou baixar, não vou escrever no canal porque eu não gosto do Mazinho. Sim, eu sei, infelizmente, eles funcionam mais ou menos desse jeito. Não todos, né? Mas alguns. Mundo, né? Eu acho que é todo mundo, mas eu acho que, sei lá, viu? Eu sinto cego um pouquinho mais. Lógico que todo mundo, mas cego parece que é. E o cego que tem uma conquista mais legal assim já... aquele lá é bobão, não vou nem falar com ele porque não vai agregar nada em minha vida, sabe aquelas coisas? Tem. Todo mundo tem, mas ceguinho acho que tem um pouquinho mais, viu? O cego hoje tá mais incluído assim nesse meio cultural, porque agora vocês estão com a parceria com o Teatro Claro, né? De São Paulo, que eles estão fazendo aí com o único teatro acessível do Brasil, né? O primeiro teatro acessível do Brasil. E o que você acha, assim? Como que tá a demanda de pessoas com deficiência lá? Olha, cara, lá especificamente está muito bacana, porque a gente tem tido bastante procura, bastante participação, né, as pessoas querem ir, o espetáculo é muito legal, né, que está em cartaz agora, que é o 80, a década do Vale Tudo. Então a gente tem tido uma ótima receptividade, sabe? De forma geral, o que eu acho, assim, muitos produtores culturais, eles colocam que, assim, olha, a gente faz uma sessão acessível e não vem ninguém. E muitas vezes eu digo também assim, não, tudo bem, mas, gente, não é só fazer uma sessão, né? A gente tem que entender que é todo um processo e uma experiência, né? Então, se a gente não divulga nos canais certos, se a gente não está próximo das pessoas com deficiência, se a gente, às vezes, divulga uma foto sem ter uma descrição, né? A gente coloca se você vai divulgar uma peça de teatro, aí você coloca lá na sua página, que o cego nem segue sua página. Usa as redes... Exato, usa as redes sociais e não deixa elas acessíveis. Não vai saber, né, também. Tem um site que tu não consegue comprar, entrar o ingresso, ou saber o que tá acontecendo. Então, e também tem o que não mais tem acessibilidade, né? Não. Isso, é toda uma experiência em um processo. E sites, né, assim, bem conhecidos, viu? Sim. E o que eu acho muito do que a gente fala é que tem que ir atuando em todas essas áreas, essas frentes, e tem que trabalhar num processo de formação de plateia. Outra coisa que é importante, que eu acho que é muito legal, Bruno, lá do Teatro Claro, que está sendo feito, essa recorrência. Então hoje, cara, qualquer dia que for lá no teatro, vai ter a audiodescrição. Sim. Isso é importante, entende? E não é só no musical, né? Não é só no musical, isso. Agora é porque está em cartaz, mas a gente já, às vezes, outros espaços já faz algumas coisas assim, tem outros musicais aí esse ano que a gente também vai fazer todas as sessões, e essa sempre foi uma batalha nossa, sabe? A primeira vez que a gente fez isso foi com o Fantasma da Ópera. O musical, quando teve em São Paulo, o Fantasma da Ópera, a gente fez todas as sessões acessíveis, com audiodescrição, legenda e libras, usando uma outra tecnologia. Foram mais de 500 sessões, a gente ficou em cartaz junto com eles durante 1 ano e meio. Isso aí foi que época? Vocês estavam em todas as sessões? Todas as sessões a gente fazia. Qual que é a época dele? Qual que foi? Isso acho que foi 2016, 2017. Acho. Mas já era com esse aplicativo ou já era um negócio do fone? Não, era um outro. Era outro aplicativo. Mas era celular também? Também por celular. Tá. Então tá. Só que o Biplay foi uma evolução disso. Então, isso o que eu quero dizer com isso? Também é importante ter recorrência, sabe, na programação. Porque, fiz uma sessão no domingo de manhã, o Bruno não pôde, o Marcelo pôde, ok, não foi. Gostou, quis chamar o colega, o amigo, quis divulgar na comunidade de vocês, não tem mais, foi só aquele dia. Tem isso aí também. Então, assim, exatamente, cara, acho que isso também é importante, né? Porque senão, gente, fica só assim, o cego não vai, a pessoa surda não vai. Não, e não é verdade.
Tem um filme A gente também trabalha, tem compromisso. Tem Claro, família. cara, e também não é obrigatoriedade. Tu tem teu gosto cultural, tu não quer ir em tudo, porque fiz audição, agora eu tenho que ir. Não, Se eu Exatamente. falar, eu não gosto de musical, então eu não quero ir. Eu gosto de música clássica. Então eu vou só quando tiver música clássica. vou te chamar num concerto, que a gente faz os concertos do maestro João Carlos Martins. Então, uma próxima vez, né, de música clássica. Exato, porque é isso, sabe, Bruno? Não é porque tu tem áudio, tu é uma pessoa cega, tu tem audição, tu tem que ir. Cara, mas eu não gosto disso, não gosto Tem daquele... lá um filme de criança no cinema, aí você fala, Isso. eu vou lá assistir o filme do Pinguim. Mas, mas eu tenho 40 anos, vou lá assistir o filme do Pinguim. mas eu uma não quero. criança dentro de você. Eu gosto do filme do Pinguim. Ah, mas O filme do se Pinguim você é não bom. gosta. Aí já resgata, né, cara? Ah, Sempre eu tem gosto. um- Mas tem gente que não gosta. Mas eu Vamos supor que gosto, tô ele querendo- que ele falou o exemplo aí. Eu, no curso que eu fazia lá com o surdo, ela era chamada de Pinguim. O meu apelido era Pinguim. Eu gosto do Pinguim. Vamos supor que eu Ah, falo assim, sério. eu quero sair com uma menina, quero ir Ah, bom, aí- numa parada com uma menina. Se Aí eu quero sair chego com lá, uma menina, é você com a menina. Eu não vou na aí- outra descrição. Não, aí não. Só aí se for não é levar o- ela junto aí, sim. Não, eu falo, aí não é aquele filme que eu queria. Aí como que faz? Eu tenho que ir junto com ela. Então, porque é o único filme que eu tenho que vai ser acessível pra mim. Tá errado? Mas sabe o que a gente tá falando no final, gente? Que é isso que eu sempre digo, é aquela história que é a escolha, né? Eu acho que é sempre importante ter a escolha. Então, eu acho que enquanto tiver uma ou outra coisa, a gente não tem tanta escolha. Então, a gente tem que ampliar a quantidade de programação acessível para que as pessoas possam ter escolha. E para que possa ter um volume de coisas para que isso se desenvolva também, né? Enquanto uma área, enquanto uma área de conhecimento, Adequar né? ao gosto de cada um. Isso aí. E até para aprender, né, gente? Às vezes a gente nunca teve oportunidade de assistir uma peça de teatro, de comédia. Eu não posso dizer se eu gosto ou se eu não gosto. Sim. Né? Ou, no caso de uma pessoa com deficiência, não entende. A gente recebeu um depoimento muito bacana de uma pessoa surda que não usa Libras, mas usa legenda, que ela, pela primeira vez, ela pôde entender toda uma peça, um musical. Olha que né? legal. E ela entendeu por que as pessoas que escutam gostam tanto disso. Né? Porque, cara, é exato. Até então faltava parte para ter uma compreensão melhor. Então eu acho que a cultura que não é inclusiva e não é acessível, ela deixa uma parte, né, que as pessoas ficam de fora, né? Ou seja, de entender melhor, de compreender, de ter uma boa experiência. E o limite é isso que a gente está falando. Eu acho que essa que é a importância. É isso aí, Luiz. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Agradeço muito a você por disponibilizar aí seu tempo para participar com a gente. Parabéns aí pela empresa, né? Espero que possa vir a existir mais empresas como a de vocês, com esse foco, né? De trazer melhorias para as pessoas com deficiência, de ajudar aí na luta pela causa. E é isso aí, meu irmão. Tamo junto sempre. E para quem tá aqui nos assistindo no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, youtube.com/podcast Cegaiada. E se inscreva lá, ative o sininho. Deixe seu comentário aí embaixo, né? Comente aí o que vocês acharam dessa rica entrevista. Comentem aí o que vocês acham, a opinião de vocês que também é muito importante pra gente. Deixem seu like e tamo junto sempre. Semana que vem tamo de volta. É isso, Cego. É isso mesmo. Agradecendo ao Luiz aí, tudo de bom, parabéns pela iniciativa. E pessoas assim que a gente precisa ter mais, né? Infelizmente são poucas, então se considere aí uma pessoa bem realmente inclusiva e na ajuda aí dessa dureza que é a vida aí dos deficientes, do cego, que é complicado. Falar que não é brincadeira. Parabéns, tudo de bom, um abração. Muito obrigado, gente. Foi um prazer aí ficar com vocês esse tempo, poder compartilhar um pouco. Passamos até do tempo, mas foi E bom. ajuda. E uma Eu coisa, falo muito. Ele ainda avisou aí, daí ele ainda avisou. e uma coisinha interessante também, ajuda nós compartilhar pra gente conseguir subir o canal, porque o canal é novinho ainda, tá difícil Legal. de decolar o bichinho, mas com a sua ajuda e os demais, vamos É isso aí, meu povo. Ajuda chegar lá. nós. Bacana. Obrigadão. Obrigado, gente. Tudo de bom. Tá aí mais um podcast Cegaiada no YouTube.
YouTube na sua Vox Vision. Eu não sei, às vezes eu fecho o olho Certo. e fico conturbado, Por quê? escuro. Podcast Cegaiada.